Oi pessoal, eu sou o Maximiliano e nesse vídeo eu vou ensinar como configurar o indicador Phoenix Trend Power no PhoenixBot. Esse indicador utiliza várias médias com períodos diferentes para verificar a tendência nos movimentos. Utilizando esse indicador, temos uma visão da tendência muito interessante, pois todas as médias precisam estar mostrando a mesma tendência para o indicador ser ativado na compra ou na venda. Do contrário, ele fica neutro. O melhor de tudo é que no Fênix você não precisa conhecer a lógica do indicador. Você simplesmente verifica através do otimizador do MetaTrader 5 quais são os melhores parâmetros para o ativo selecionado e também encontra o melhor time frame a ser usado. O resto, o Fênix realiza os cálculos e executa tudo para você. Então vamos verificar nosso indicador no gráfico. Então aqui no MetaTrader 5, eu vou aqui em indicadores e vou selecionar o indicador Fênix Trend Power, arrasto aqui para o gráfico, e no indicador eu tenho o período do indicador, que é onde ele vai iniciar aqui o período das médias, o método para cálculo, das médias, deixo aqui exponencial, e o tipo do preço a ser utilizado no cálculo. Aqui está o preço de fechamento. Então eu vou alterar esse período para 5 e vou colocar no gráfico. Então aqui nós podemos visualizar, aqui aonde temos a cor azul, seria uma compra, então na bolinha azul é uma compra, e na bolinha vermelha é uma venda. E quando ele tem a linha vermelha após a bolinha, ele está indicando que é uma tendência de venda. Essa linha cinza seria uma média, simplesmente. O que realmente importa aqui seriam aqui a bolinha, que mostra aqui o início aqui do movimento, então é nessa bolinha aqui que a gente vai realizar uma compra ou uma venda, sendo vermelha que a gente realiza uma venda e sendo azul uma compra, né? Então, por exemplo, aqui nesse movimento de alta, ó, ele deu várias bolinhas aqui, ó, vários sinais de compra e não deu nenhum de venda, né? Então ele identificou que aqui é uma tendência de alta. Aqui também, aqui ó, ele já identificou a tendência de venda, aqui de baixa, aqui ó, só a tendência de alta. Então é um indicador bem interessante para utilizarmos para verificar uma tendência ou para utilizarmos aqui também para realizar a compra, porque ele também tem o sinal, ele pode ser utilizado para filtro de tendência ou também pode ser utilizado para o sinal de compra ou de venda. Então, olha que interessante, o preço subindo, ele só deu compra, né? O preço voltou a descer, ele não deu nada, só que no final, aqui ó, só compra, aqui o preço descendo, ele deu venda. Então, como ele utiliza várias médias, e quando todas elas estão mostrando a mesma coisa, aí sim ele vai estar indicando aqui se é compra ou se é venda. Quando ele não tem aqui, ó, quando tem um conflito entre elas, ele não mostra nada, então ele fica em neutro. Então é bem simples, né? O indicador ele simplesmente tem o período, a gente pode manter os valores aqui de método para cálculo da média e o tipo do preço, né? Ou a gente pode também otimizar esses valores. Então eu vou mostrar aqui no Fênix como que a gente pode estar utilizando. Aqui vou arrastar o Fênix para o gráfico. E aí por ele ser um indicador, então eu vou aqui em indicadores, tenho aqui no menu indicadores, vou procurar aqui o Fênix Trend Power. Ele é um indicador, verificador de tendência, pode ser utilizado como filtro ou como sinal de compra ou venda. Então aqui eu tenho o Fênix Trend Power. Aqui para habilitar o indicador eu simplesmente venho habilita indicador Trend Power, coloco em True, já habilitei o indicador. Como ele não está mostrando nada aqui, eu posso utilizar ele no Fênix IA, no Trade ou no C-Trade. Aqui eu tenho o modo para habilitar a operação, eu tenho como confirmação, verifica 2 candles. Tenho a agressiva, verifica somente o candle atual. E tenho a verificação de tendência, se eu quiser utilizar ele como filtro. Então ele utiliza 2 candles. Então aqui olhando aqui no gráfico, quando eu utilizo 2 candles, ele nunca entra aqui no candle que está essa bolinha aqui, né, de sinal de compra ou venda. Então ele deu aqui o sinal, então aqui seria uma compra, ele espera confirmar no próximo candle. Se o candle anterior ainda tiver com o sinal de compra, aí sim ele realiza a compra. Se eu utilizar aqui na operação agressiva, ele deu o sinal aqui de compra, ele já vai realizar a compra. Ele não vai esperar a confirmação. Se por um acaso ele perdeu o sinal porque o preço voltou, ele já realizou a compra. Então, por isso que se chama operação agressiva.
E a verificação de tendência, ele vai verificar simplesmente 2 candles. Então, se ele deu aqui o sinal de compra, e aqui também ele tem sinal de compra, ele tem 2 candles indicando que ele tem essa linha azul, então ele vai habilitar a tendência de compra, então ele só habilita a compra. Quando ele só tem um aqui nesse caso, aqui, ó, ele não habilita nada, porque ó, aqui subiu, voltou, então ele tem que ter essa linha azul ou a linha vermelha, né, indicando venda. Então, quando eu tenho aqui a verificação de tendência, eu tenho que ter no mínimo 2 candles. Aqui, por exemplo, só tem a bolinha, eu só tive um candle. O candle seguinte não deu sinal nenhum, aí no próximo ele deu, o seguinte também, aí sim ele habilitou. Então, ele tem que ter 2 candles habilitando venda para ele poder indicar a tendência de venda, ou 2 habilitando compra para tendência de compra. Então, para isso, eu vou estar utilizando a verificação de tendência como um filtro de entrada se eu estiver utilizando uma outra estratégia ou indicador. Se eu quiser utilizar como sinal, então eu uso aqui como a confirmação ou como a operação agressiva. Aí aqui eu tenho o período do indicador, né? Então se eu coloquei 5 no indicador, coloco 5 aqui, por exemplo. Posso otimizar esse valor aqui para cada ativo, cada time frame. Aqui eu tenho um método igual no indicador. Aqui eu tenho habilita a saída por inversão de sinal, né? Então, por exemplo, se eu habilito essa saída por inversão de sinal, quando ele deu aqui a venda, né? Então aqui ele fez a venda, aí ele só vai sair quando deu aqui uma compra, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ele só foi dando sinal de compras, né? Não deu sinal de venda, então ele fez aqui, realizou a compra nesse candle, por exemplo, ou no candle seguinte, se fosse confirmação, e estaria levando essa compra até o final do dia, se fosse um day trade, ou até o dia seguinte, sendo swing trade, né? Então, ele só sai quando der um sinal invertido da operação. Se eu estou comprado, ele tem que dar um sinal de venda. Se eu estou vendido, ele tem que dar um sinal de compra. Então, seria isso a saída aqui por inversão de sinal. E aí eu tenho também um filtro que é a distância em pontos do preço, que seria aqui a volatilidade. Então, aqui, qual é o objetivo? Eu quero entrar em movimentos que o sinal da compra ele esteja bem próximo do candle, né? Então, o valor que eu colocar aqui, né? Então ele tem que ser maior do que o valor, o preço atual do candle. Então, por exemplo, aqui, se eu tenho aqui o preço que deu aqui o preço de entrada na compra, eu coloco aqui um valor, por exemplo, aqui 30 centavos. Então, esse preço mais 30 centavos tem que ser maior do que o preço fechamento para ele poder realizar a compra, né? Então, qual é o objetivo? É evitar movimentos onde o sinal esteja muito longe do candle. Por quê? Por exemplo, aqui eu tenho um exemplo. Na hora que o sinal está muito longe, pode acontecer de ele não continuar o movimento. Então, a gente pode filtrar esse tipo de sinal, né, esperando que ele esteja sempre próximo do candle, que aí ele, como ele mede esse sinal, ele dá através da volatilidade, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho aqui o sinal, ó, ele deu aqui o sinal de compra. E aí o sinal aqui, quando ele, por exemplo, poderia dar aqui, ó, ele já está muito longe, muito afastado, e aí ele foi e voltou o preço. Então, para evitar esse tipo de movimento, quando ele dá o sinal assim bem longe, né, então a gente pode filtrar essas entradas e eu não quero participar, né, porque aqui ó, teve um candle muito grande aqui de compra, um candle comprador. No próximo ele deu o sinal, porque daí, né, os cálculos aqui indicaram aqui uma tendência de alta, porém ele estava no final do movimento. Então, ele pode acontecer de ele ficar longe assim do candle, né, do preço de fechamento, e aí ele pode acontecer de voltar. Então, qual é o objetivo? É entrar nos movimentos aonde ele está mais próximo, né, do candle. E aí ele tem aqui uma chance maior de continuar o movimento. Então, para isso que foi criado esse recurso, dele tá, a gente está colocando aqui um filtro nas entradas por diferença aqui do valor em pontos do sinal da compra para o sinal, para o preço de fechamento do candle. Então aqui eu tenho aqui o preço de fechamento, do preço aqui a distância em pontos do preço, aí eu posso colocar um valor, eu, né, posso otimizar esse valor para saber que quando eu tenho essa distância aqui muito grande, eu não quero participar desse trade, eu não quero que ele realize operação. Então é só eu informar o valor aqui na distância em pontos, é um filtro que é para a gente poder evitar esse tipo aqui de situação.
Aí eu quero entrar somente aqui quando ele tem bem próximo, porque quando ele deu o sinal, se ele está com o preço aqui de fechamento próximo ao sinal da compra, ele entra comprado, se for da venda, vendido. Então é isso. Né? Habilitei, eu escolho aqui qual é o tipo de operação. Na confirmação ele é mais assertivo, no sentido que ele realmente confirmou o sinal. O agressivo ele pode piscar o sinal, mas ele aí vai entrar porque ele deu o sinal. E a tendência, se eu quiser utilizar como filtro. Período indicador, se eu quiser sair com a operação invertida de sinal. E meu filtro, para estar utilizando aqui na volatilidade. Aí eu tenho aqui um exemplo que eu fiz aqui, essa ação da VEG aqui no tempo de 20 minutos, foi feito aqui um backtest e uma otimização aqui para encontrar esse valor. Então aqui ele foi utilizado aqui do dia 11 do 11, 11 de novembro até 14 de novembro, no ativo VEG3, né? Então eu otimizei aqui os parâmetros de entrada utilizando o Day Trade, né? Coloquei aqui a saída pelo indicador, vou achar ele aqui, ó. Então coloquei a saída pelo indicador, otimizei aqui o período indicador e coloquei como confirmação. Coloquei 100 lotes, que é o padrão mínimo, né, das ações, e coloquei no horário normal do pregão aqui das 10 às 5 para poder abrir e fechar a posição e finalizar às 5h29. E aí eu queria otimizar o time frame para saber para esse ativo qual time frame seria bom. Com isso ele deu 44 combinações aqui, e aí o resultado aqui, ó, nesse resultado aqui que deu de melhor, ele deu aqui R$102, nesses dias que eu escolhi de 11 a 14, só 3 operações, realizando day trade, não teve nenhum prejuízo, só deu lucro. Então aqui um payoff ele deu bem alto, a 34, e aí ele me deu aqui um período, a 5, né? Então o período 5 nesse ativo e o time frame de 20 minutos foi o melhor, que é o que está aqui no gráfico. Aí a hora que deu o sinal de compra, ele realizou a compra, deu de venda, né? Então aqui ele fez três, três operações e as três foram assertivas. Então ele deu aqui por operação aqui na média de R$34 por operação com essas 100 ações e não teve nenhuma perda. Então ficou bem interessante. É um indicador aí que a gente pode estar utilizando em ações, em mini índice, mini dólar, no Forex. Basta otimizar para o time frame, para o ativo escolhido. E ele está mostrando aqui bons resultados, tanto como filtro de tendência, quanto como utilizar o sinal realmente de compra ou de venda. Então, vale a pena o teste aí, pessoal. É isso aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo.